As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É de extrema importância para nós, nestes últimos dias da igreja na terra, entendermos de fato o verdadeiro sentido da palavra avivamento. É de extrema importância discutirmos, pensarmos, refletirmos sobre este tema tão importante: avivamento. A maior necessidade de nossa vida e da igreja evangélica brasileira é experimentar um avivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus. A maior necessidade deste povo, desta geração que vive as vésperas do arrebatamento, é experimentar um avivamento pleno, um avivamento genuíno, a obra exclusiva do Espírito Santo que é produzida no seu povo. Eu não estou falando de um avivamento fabricado pela igreja. Eu não estou falando de um avivamento agendado pelo homem. Eu não estou falando de um avivamento maquiado. Eu não estou falando de um avivamento que está preocupado com a performance, com a maquiagem, com a máscara, com a casca, com o exterior. Eu estou falando de um avivamento produzido pelo Espírito Santo, obra soberana e exclusiva do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo, meus queridos, um tempo de crise. As crises estão presentes em todos os setores da vida humana. Nós estamos vendo crise de integridade, crise na família, crise nas instituições, crise no governo, crise na nação, e estamos vendo também, infelizmente, é a verdade, que estamos vendo crise na igreja. O que vamos fazer? Qual o caminho a ser tomado? A igreja evangélica brasileira está em crise. Há quem diga que não, mas eu acredito que no decorrer desta mensagem
muitos de vocês concordarão comigo que a igreja evangélica brasileira está em crise. E qual o caminho? O que fazer diante de um quadro de crise? O que fazer diante de situações de crises que campeiam todos os setores da vida humana? A resposta pode ser simples, e a resposta pode ser a busca a Deus por um avivamento genuíno. A resposta pode ser que a UMADEB se posiciona neste 30º congresso para pedir a Deus, para clamar a Deus, que Ele venha sobre a igreja evangélica brasileira com a proposta de um avivamento genuíno, pleno, real e verdadeiro. O tema avivamento é um dos temas mais mal compreendido nos dias atuais. Se fala muito em avivamento, muitas campanhas para provocar avivamento, posso dizer assim, são produzidos por muitas igrejas, por muitas denominações. Grandes campanhas, grandes projetos, grandes incentivos para se falar em avivamento é feito pelas igrejas evangélicas brasileiras. Porém, embora falando muito em avivamento no Brasil, nós, historicamente falando, ainda não sabemos o que é um avivamento. Por que não? Porque avivamento não é obra da igreja, avivamento é obra de Deus. Por que não? Porque avivamento não é agendado pela igreja, avivamento é da economia exclusiva do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode trazer um verdadeiro avivamento para o seu povo. Avivamento, meus queridos, não é explosão de dons espirituais. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a vocês que eu me posiciono agora, e nesta minha posição devo tomar muito cuidado, porque aqui eu vou caminhar em cima do fio de uma navalha, porque alguém poderá entender que eu sou contra os mistérios de Deus que se desenvolvem dentro da igreja. E muito pelo contrário, eu sou pentecostal por formação e por convicção. Eu nasci em um lar cristão. Eu cresci ouvindo os meus pastores mais velhos dizendo que eu devia buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu cresci aprendendo que eu deveria pedir os dons espirituais. Eu cresci no meio pentecostal, vivo no meio pentecostal e repito, sou pentecostal por formação e por convicção. Mas me atrevo a dizer que avivamento não é explosão de dons espirituais. Me atrevo a dizer que avivamento não é estilo litúrgico, não é a presença desse ou daquele instrumento musical, também não é a presença desse ou daquela personalidade famosa do meio evangélico. Isso não é avivamento. Avivamento não é culto animado, nem muito menos é culto solene, dentro dos padrões litúrgicos da adoração, também não. Avivamento é obra exclusiva de Deus na vida do seu povo, transformando o seu povo e impactando por meio do seu povo esta sociedade fajuta que só sabe criticar crentes. Somos reféns da violência, nós somos reféns desta violência absurda que está presente no Brasil. A corrupção se vai campeando nas altas rodas do governo. Nossas cidades, elas viraram campos de batalhas, de sangue, de brigas e de muita violência.
E como se não bastasse, a igreja também está em crise. Eu me atrevo a dizer nesta noite que a igreja evangélica brasileira, além de não entender historicamente o que é um avivamento, ainda também não está vivendo o verdadeiro avivamento. Não posso falar de avivamento em um tempo em que a igreja está sendo mais conhecida no Brasil pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Não posso falar de avivamento nas igrejas evangélicas brasileiras quando a igreja está mais presente na mídia por causa dos seus erros, por causa da inescrupulosidade de seus líderes, do que pela obediência à palavra de Deus e à pregação do evangelho. Não posso falar de avivamento, que a igreja está vivendo avivamento no Brasil, quando infelizmente as corrupções políticas chegaram nos púlpitos de nossas igrejas, e pastores que desaforadamente abandonam o ministério, entram nas corrupções políticas, vendem a igreja por causa de política, prostituem a palavra de Deus, barganha o evangelho, banaliza o cristianismo, e a igreja vai cada vez mais se afundando em crises e mais crises. Deixa eu dizer a todos os senhores presentes: para que haja avivamento, é necessário convocar a igreja a um arrependimento. É necessário convocar os pregadores famosos do Brasil, os estrelas, os popstar, os medalhões do Brasil, que se sentem grandes homens que foram chamados para brilhar em palcos, quando na verdade ministério não é carreira de fama. Ministério não é empreendimento de sucesso empresarial. Ministério é convite ao sofrimento. Ministério é convite a tomar a cruz cada dia, renunciar-se a si mesmo e seguir as pisadas do mestre. Ministério é renunciar o mundo com as suas vaidades e seguir as pisadas do Nazareno, todos os dias ficando parecido com o Senhor Jesus Cristo. Então observe bem os senhores, precisamos convocar a igreja, precisamos convocar estas pessoas, eu vou dizer assim, estes Jacós, porque estes que assim tomaram este caminho, eu posso chamá-los aqui de Jacós. Estes Jacós, Jacós no plural, porque são muitos Jacós. Estes Jacós, preciso é chamá-los para passar no val de Jaboque, sabendo que no val de Jaboque vai passar a fazenda, vai passar os bois, vai passar a família, mas você não vai passar enquanto não acertar as contas com o anjo do Senhor e ele trocar o teu nome de Jacó para Israel. É necessário sermos convocados, sermos mobilizados para este grande avivamento. Mas deixa eu dizer aqui para os senhores, os textos que eu li para vocês, que vai do versículo 1 até o versículo de número 13 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Alguém pode perguntar, o que tem a ver toda essa introdução de avivamento, desta conscientização de avivamento com os textos lidos? Tem tudo a ver, porque os textos que eu li para vocês, dos versículos 1 até o versículo de número 13 do capítulo que nós lemos, nós podemos encontrar algumas fases da igreja, algumas épocas da igreja, e estas fases da igreja, estas épocas da igreja, elas foram marcadas por valores, muitos valores produzidos pelo Espírito Santo, e foram marcadas também pela perda destes valores. Isto é, eu posso dizer que enquanto a igreja estava naquela fase do primeiro amor, dos valores do reino evidentes na sua própria vida, então eu posso dizer que esta foi uma fase da igreja avivada. Mas quando a igreja
perdeu estes valores do reino, e a igreja passou a ficar mais conhecida pelos seus escândalos, pelos seus erros, do que pelos valores do reino, então a igreja perdeu este avivamento. Qual é a primeira fase, ou a primeira época da igreja, que nos é demonstrado nesta parábola das 10 virgens que Jesus contou? A primeira época, ou a primeira fase, é a era dos apóstolos e os tempos pós-apostólico. Que época é esta? É uma época, é uma fase, é um período que abrange de Pentecostes até o início do século 3 depois de Cristo. De Pentecoste até o início do século 3 depois de Cristo, nós temos a primeira fase da igreja, era dos apóstolos e dos tempos pós-apostólicos. Esse foi o tempo do primeiro amor, que é caracterizado pela espera diária e viva pela volta de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus descreve da seguinte maneira, Mateus 25, versículo de número 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Na época dos apóstolos e nos primórdios da igreja, a palavra ainda era tão viva e eficaz entre os crentes, que eles esperavam constantemente e intensamente pelo Senhor e por sua volta. Nesta era costume da igreja, era costume do povo, era costume dos apóstolos, era costume daquela geração, naquela época, cumprimentar o outro com a saudação Maranata, que vocês todos sabem que significa ora vem Senhor Jesus. A igreja primitiva viveu a expectativa de que o arrebatamento da igreja aconteceria nos seus dias. A igreja primitiva viveu a expectativa de que nos seus dias Jesus viria arrebatar a sua igreja. Existem alguns comentadores, alguns teólogos que se atrevem até em afirmar que aquele comportamento dos primeiros cristãos, de vender as suas fazendas, de repartir os bens entre si, de vender as suas propriedades e levar tudo às mãos dos apóstolos e depositar aos pés dos apóstolos, já era uma indicação de que eles estavam tão desligados das coisas daqui de baixo, que eles estavam tão desvinculados das coisas terrenas, que eles estavam tão ligados com as coisas celestiais, que eles estavam tão comprometidos com a espera diária pela volta do Senhor Jesus, que assim como as 10 virgens que tinham as suas lâmpadas, que saíram ao encontro do esposo, chegavam ao ponto de dizer: somos peregrinos e forasteiros, não temos nada aqui, a nossa propriedade está no céu, a nossa casa está no céu, o nosso lar está nos céus, donde aguardamos o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Não é de se admirar que nesta época da igreja, no tempo dos apóstolos e no período pós-apostólicos, muitos homens foram usados para pregar acerca do arrebatamento da igreja. Muitos homens foram usados, desde Jesus até os apóstolos, foram usados para falar da vinda, para falar do arrebatamento, para falar da iminência da volta de Jesus Cristo. E aí nós vamos encontrar no Novo Testamento várias referências. Nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus quando ele disse: vigiai, pois, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós encontramos o mesmo Jesus em Marcos capítulo 13, quando ele disse: vocês têm que ficar atentos, porque o que digo a todos, vigiai, eu venho sem demora. Nós encontramos o próprio Jesus ainda no Apocalipse dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses,
Tessalonicenses, capítulo de número 3, capítulo de número 4, versículo de número 16, e Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu, a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós encontramos Paulo escrevendo aos crentes de Filipenses, e ele dizia: porque a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Nós encontramos o apóstolo São Pedro dizendo: os céus e a terra que agora existem passarão por grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo se fundirão, mas nós, segundo a sua palavra, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós encontramos o apóstolo João, apóstolo do amor, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, ele dizendo: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. E eu me atrevo a dizer para vocês que se João fosse o pregador esta noite no meu lugar, João não pregaria mais filhinhos, é já a última hora, mas João pregaria: filhinhos, é já o último segundo da última hora. A trombeta vai tocar a qualquer momento, porque o que há de vir virá e não tardará. A igreja primitiva viveu esta ansiedade, esta expectativa, esta perspectiva. O alvo da igreja, o alvo dos apóstolos, o alvo dos discípulos era dizer: vem nosso Senhor. Nós estamos esperando. Nós encontramos ainda os próprios discípulos de Jesus de boca aberta, de queixo caído, de olhos estatalados, olhando para as nuvens do céu, e de repente, subitamente, aparecem os anjos do Senhor que dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Senhor que dentre vós vocês viram subir, da forma como subiu, ele há de descer outra vez para vos levar para ele mesmo. Nós encontramos o próprio Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 1, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Avivamento é isto. Avivamento é expectativa pelo céu. Avivamento é expectativa pela vinda do Senhor. Avivamento é expectativa de nova morada. Avivamento é expectativa da vinda do Rei. Avivamento é expectativa da volta do Mestre. Este era o mote da igreja primitiva: esperar o Rei que poderia voltar na sua época. Mas eu vou repetir aqui outra vez o que eu venho dizendo em quase todas as minhas pregações: esta maldita teologia da prosperidade, esta maldita pregação do evangelho triunfalista, esta maldita pregação do evangelho de chave de carro, apartamento, está tirando o foco da igreja, está tirando o alvo da igreja. Depois que inventaram este modismo dentro das nossas igrejas, o povo só quer saber de chave de carro, o povo só quer saber de milagre, o povo só quer saber de uma técnica como sacar as bênçãos divinas. Mas eu quero dizer para vocês esta noite: o 30º congresso da Almadeb tem uma proposta, e a proposta não é chave de carro, a proposta não é apartamento, a proposta não é consórcio espiritual, a proposta é dizer: Maranata, Maranata. Nós precisamos restaurar estes valores. Maranata, aleluia, 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 aleluia. Esta foi
a primeira época da igreja. Deixa eu abrir um parênteses aqui para os senhores, e deixa eu dizer, sabe por que eu estou gostando de vir na Almadeb? Sabe por que, pastor Cardoso, eu estou gostando de vir? Sabe por que, pastor Sival? Porque este congresso aqui está nos fazendo recordar dos congressos de 20 ou 30 anos atrás, que o congresso não terminava com show. Me desculpe, viu, senhores? Me desculpe, mas os congressos não terminavam com show, não terminava com louvação. Os congressos terminavam com mais de 200 jovens diante do altar, banhados em lágrimas e cantando 212 da harpa e dizendo: os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão, avante me encontrar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou profetizar para vocês aqui esta noite, daqui para terminar este congresso, Deus vai dar uma injeção na Almadeb, o avivamento vai chegar. Vai! A primeira fase da igreja, ela foi marcada por gente que esperava Jesus Cristo todos os dias. A primeira fase da igreja, ela foi marcada por gente que perdeu a cabeça ao fio da espada. A primeira fase da igreja foi marcada por gente cujo escritor da carta aos Hebreus, ele disse muito bem que homens pela fé apagaram a força do fogo, fecharam as bocas dos leões, pela fé andaram vestidos de peles de ovelha. O avivamento que eu quero nos dias de hoje é isto: é eu assumir a coragem de estar disposto tanto a viver por Cristo como a morrer por Cristo. Infelizmente, esta geração é a geração da segunda fase, e a geração da segunda fase é a geração que perdeu o primeiro amor, é a geração do sono espiritual, que Jesus destaca no versículo 5 do capítulo 25 na sua parábola. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu preguei poucas vezes sobre esta parábola, mas eu me lembro neste momento que as poucas vezes que eu preguei sobre esta parábola, eu bati nas loucas, eu condenei as loucas, eu crucifiquei as loucas, pois todos vocês sabem que as 10 virgens são divididas em 2 grupos: 5 loucas, 5 nécias e 5 que eram prudentes. E as poucas vezes que eu preguei sobre isto aqui, eu bati nas loucas, eu condenei as loucas, eu crucifiquei as loucas. Mas Jesus deixa claro no versículo 5 que, tardando o esposo, tosquenejaram todas. Isto é, não foi só as loucas que dormiram. Se as loucas dormiram, as prudentes também dormiram. Se as loucas adormeceram, as prudentes também adormeceram. Então vale ressaltar que esta geração é a geração da segunda fase. Houve um bloqueio nesta espera, e agora ninguém fala mais no arrebatamento.
e agora ninguém fala mais na esperança do céu. O sono espiritual chegou na igreja. Aliás, desde quando Constantino cooptou o cristianismo para que ele fosse religião oficial do Estado, e os pastores depois, no desenrolar da história da igreja, abraçaram esta proposta, eles acabaram com a proposta do reino de Deus na terra, porque a igreja que Jesus deixou aqui, ela é clandestina, ela não é aliada ao Estado, ela não tem cidadania própria da terra, a cidadania dela é celestial, não é terrena. O rei dela é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então houve um bloqueio, o sono espiritual chegou, e o Brasil começou a copiar alguns modismos que foram nascendo na América, que foram nascendo nos Estados Unidos da América, e como inovação foram trazendo para o Brasil, e isto gerou verdadeiro cafetões da prosperidade. Isto resultou em verdadeiros cafetões, enganadores de púlpito, que atrás de se promover às custas do evangelho, atrás de ficar famoso, de fazer do evangelho uma loteria federal, de fazer do evangelho um meio de ganhar a vida, foi se multiplicando dentro das igrejas evangélicas. Meus queridos, eu devo ressaltar para vocês aqui ainda esta noite que pouco se fala sobre este assunto, mas eu quero te dizer nesta oportunidade, chegou o tempo é agora, não dá mais para esperar, já vai marcando meia-noite, o relógio se aproxima da meia-noite, não dá mais para brincar. Eu disse para vocês aqui que os nossos congressos de 20, 30 anos atrás não terminavam em show, porque alguns hoje estão mesmo terminando em show, e depois nos bastidores existe lá uma competição para ver quem pregou mais, quem vendeu mais, quem foi mais popular, quem deu mais autógrafo, quem tirou mais foto. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja comprometida com a cruz, é uma igreja comprometida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A frieza espiritual chegou, a apostasia também chegou, mas eu posso apresentar para vocês alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Enoque é um tipo da igreja arrebatada, que foi arrebatado em um mundo, em uma geração completamente contaminada e corrompida. Por que não lembrar de Elias, um tipo também da igreja que será arrebatada, e este foi arrebatado de uma realidade de uma geração que vivia em plena apostasia. A meia-noite está chegando e muita gente vai ser pego de surpresa. A meia-noite está chegando e muita gente vai ser pego desapercebido. A meia-noite está chegando e muita gente vai ser pego sem azeite nas suas vasilhas. Então eu tenho uma orientação, eu tenho um conselho a te dar. Aproveita esta noite, porque a torneira de Jeová está aberta aqui esta noite, e Ele vai distribuir azeite de graça para quem quiser. Aleluia, aleluia. Deixa eu dar uma informação para vocês aqui. Eu achei interessante uma nota que eu achei no rodapé do comentário daquela Bíblia NVI. Eu achei interessante que o comentarista disse que estas tochas, estas lamparinas que estas virgens levavam, elas exigiam grandes quantidades de óleo, grandes quantidades de azeite, e o comentarista diz que elas precisavam ser abastecidas
abastecidas de 15 em 15 minutos. A cada 15 minutos precisava ser abastecida. Então eu penso uma coisa comigo, não está no texto, não é a Bíblia, é eu que imagino aqui na minha cabeça. Eu imagino que elas dormiram, as 10 dormiram. Então tá bom, todo o azeite ou todo o combustível que se queima, vocês concordam comigo que ele vai se gastar. Então quando elas acordaram com um grito, eis o noivo, eu imagino que elas acordaram com as suas lâmpadas apagadas, inclusive as prudentes. Mas aí é que está a diferença, porque as prudentes, elas tinham azeite de reserva. E quando as loucas disseram, dá um azeite seu aí para nós, empresta um pouquinho aqui para a gente, aí elas disseram, olha, eu não posso, nós não podemos. E não é por nada, não é porque a gente não vai com a cara de vocês, não é porque vocês não cantam no círculo de oração, não é porque vocês não participaram do congresso da Almadeb, não é nada disso. O problema é que se a gente emprestar para vocês, aí falta para nós e falta para vocês. Então vamos fazer o seguinte, vai aonde vende e compra lá para vocês, vê se dá tempo. Mas aqui está o porém, não é hora de comprar azeite meia-noite. Meia-noite não é hora de comprar azeite. Meia-noite não é hora de comprar azeite. A hora é agora, o momento é agora. Aleluia. Eu ia dizendo para vocês que os congressos hoje terminam em louvação. Alguns congressos hoje terminam com show. E eu venho dizer para vocês que este avivamento, a busca deste avivamento precisa ser uma busca sincera. Este azeite precisa ser comprado com coração sincero. Ouçam-me por favor, olha aqui na ponta do meu nariz. Deus não aceita maquiagem, Deus não aceita performance, Deus não aceita máscara, não aceita. Não adianta pular aqui e ser fofoqueiro lá fora, não adianta pular aqui, comprar e não pagar lá fora, não adianta pregar aqui e ser marido de 2 mulheres lá fora, não adianta cantar aqui e ser namorador nas esquinas, não adianta, não adianta, não adianta. Eu estou com a profecia de Isaías. Isaías disse, nos últimos dias Deus vai arrancar a máscara dos homens, quem for verdadeiro vai ficar, vai ficar. Em nome de Jesus Cristo, esta noite, receba avivamento na tua vida, para dizer, vem hoje, vem hoje. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca chegou ao coração do mortal, são estas coisas que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. Em nome de Jesus, receba, 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 receba. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Olha aí, receba, receba, receba. Que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: a Almadeb foi embora pra Onde está
Alma Deb de Brasília. Aleluia. E os obreiros daqui aonde estão, as crianças que cantavam, muita gente se alegrava, não teve jeito, subiram todos pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde ele está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de Delarabacada a dizer neste momento: aquele povo subiu pra Sião. Onde está a alma Deb barulhenta? Onde está que não se vê nenhum irmão? Levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Aquele povo barulhento desapareceu, desapareceu. Muito breve vai sair uma notícia vai sair, que um povo desapareceu. Era um povo muito, muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Cantem! Onde está aquele povo barulhento? Onde está? Onde está que não se vê nenhum irmão? Com voz de lamento vai dizer neste momento: sinta a presença dele, seja renovado agora, seja cheio agora, seja batizado agora.